precisava só, eu gosto de Gênesis, é bom, porque Gênesis, apesar de Gênesis vocês terem muito, a gente falou de muita coisa repetitiva, mas Gênesis é o princípio de todas as coisas, né? Então é bom vocês terem a noção do Gênesis, porque muita coisa a gente erra por conta de Gênesis, pela má interpretação de Gênesis. Então, por que tem gente que ainda acredita que é pecador? Porque não entendeu Gênesis. Então, se você entende Gênesis, se você entende a queda, se você entende ali o que a gente chama do proto-evangelho, se você entende que Jesus já era lá no Gênesis, todas as coisas elas fazem muito sentido no resto do Antigo Testamento e ela se cumpre ali no Novo Testamento. Então, entender o Gênesis já é um grande caminho. E fez muito sentido para vocês, Gênesis? Então, amém. E agora a gente vai fazer de fato um panorama do Velho Testamento. Vocês estão insistindo comigo, hein? Do Antigo. Não, gente, é antigo. O certo é antigo. Muito difícil na Bíblia estar escrito assim, Velho Testamento. Meio que no português assim é errado. Mas amém. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui reunidos mais um dia. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui exercendo, Pai, a nossa unidade. Exercendo, Pai, a nossa unidade em fé, aprendendo mais no Senhor, aprendendo mais no conhecimento da palavra. E nós sabemos que é assim que nós crescemos, Pai, no conhecimento, crescemos em maturidade. E é assim, Pai, que cada vez mais nós te conhecemos mais. Não conseguimos te conhecer de outra forma, senão através da sua palavra, Pai. Que isso não seja, Senhor, só palavras soltas no vento, mas que de fato essa palavra que ela é viva, ela possa caminhar no nosso meio nessa noite. Espírito Santo, fique à vontade para fazer o que você quiser fazer, para fazer o que o Senhor precisar, o que o Senhor precisa fazer. E eu te peço agora, Espírito Santo, conforte cada coração aqui, abra os olhos de cada um aqui, abra o coração. E eu declaro agora cada espírito disperso, cada pensamento disperso, todo sono, todo espírito de tirar a atenção, eu declaro fora dessa sala, eu declaro fora desse prédio, e eu declaro agora atenção, eu declaro agora olhos abertos, eu declaro agora conhecimento atento, eu declaro agora espírito atento. Todo espírito perturbador, todo espírito preocupante, todo espírito preocupador tentando tirar a atenção dos meus irmãos agora, eu declaro sua tentativa falida agora no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar. E eu peço a sua atenção, eu sei que essa é uma aula que é um pouco mais maçante por conta das informações. E como eu falei, eu sei que não é uma aula não é tão inspirativa, existem aulas que são mais inspirativas, então acabam que ela por si só, ela prende mais a sua atenção. Mas nós precisamos, são dessas aulas que costumam ser aulas com mais informações e aulas até mais simples, são essas aulas que nos livram de falsas informações, são essas aulas que nos livram de heresias, são nessas aulas que quando a gente assiste um vídeo no Instagram, que vocês me mandam muito, as pessoas de fora também, nas escolas que eu vou dar aula fora, eles me mandam muito, professora, olha isso, olha que absurdo, você me ensinou isso, e olha que absurdo que eles estão falando, mas por quê? Porque são essas aulas que a gente tem muito de estrutura bíblica, que são nesses pequenos pontos que lá fora eles começam a tirar
esses pontos primordiais, né? Por exemplo, na semana passada eu falei um pouco sobre, quando eu estava lá na outra escola dando aula, eu estava falando a base que eu falei para vocês sobre quem escreveu o Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento foi para ter escrito o Novo Testamento, precisou ter sido uma testemunha ocular de Jesus, não uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Isso é diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ele não andou ao lado de Jesus, mas ele foi uma testemunha ocular de Jesus. Isso quer dizer, o apóstolo Paulo viu o Senhor, o apóstolo Paulo de fato viu Jesus. E para ser um autor do Novo Testamento, isso quando eles estavam fazendo o cânon, quando teve ali a reunião para decidir quais seriam os livros do Novo Testamento, isso seria um princípio. Então, todos os autores do Novo Testamento, ele, para estar no Novo Testamento, teve que ter visto Jesus. E aí eu falei isso na aula, e aí 3 ou 4 alunos da escola que eu estava dando aula, eles me mandaram o mesmo vídeo, que era de uma mulher falando que nós somos enganados por vários anos, falando que isso era uma mentira, e que todos os livros foram escritos muitos anos depois, e que nenhum deles nunca viram a Jesus. Então, da onde que essa mulher tirou isso? Sei lá, ela começou a fazer uma explicação lá do que ela acha. Aí, na bio da mulher, é bem assim, ex-evangélica e ateia. Aí eu fiquei, tá, pra que as pessoas estão ouvindo um tipo de pessoa dessa, sabe? Eu sei que eles me mandam que é pra tipo, nossa, professora, olha que doido. Mas aí isso aqui é uma mistura disso. Isso é verdade? Sabe? Tipo, não é verdade, sabe? Mas como que a gente consegue combater isso? Como que a gente consegue combater e como que a gente consegue provar para nós mesmos qual é a verdade? É só estudando. Glória a Deus pelas aulas inspirativas, mas as aulas inspirativas nos faz crescer. Mas são essas aulas da palavra que nos faz nos proteger e saber de fato qual é a verdade e qual é a mentira. Então assim, eu sempre falo isso, mas cuidado com o que vocês estão assistindo na internet. Hoje a internet é terra de ninguém. Hoje a internet, qualquer um é pastor. Você tem que ter muita maturidade para saber o que você está assistindo na internet. Não é porque, mas poxa, foi fulano de tal que postou e repostou, então isso deve ser bom. Não necessariamente. É cada absurdo que a gente assiste que eu fico abismada, que eu fico, gente, o que estão ensinando, quem é essa pessoa? E aí, isso é que ela tem uma bio bonita, ela tem muito seguidor, então as pessoas dão muito valor ao que ela está falando, e aí você assiste e você fica, tá, mas de onde ela tirou? Então tome muito cuidado a quem vocês assistem, ao que vocês assistem, porque para tirar vocês do caminho, de fato, não vai ser ninguém de fora da igreja, prestem atenção. Quem tira as pessoas de fora, quem desvia alguém através da palavra não é quem está fora, é quem está dentro. Quem são os falsos mestres? O falso mestre está fora da igreja? Ele tem que estar dentro da igreja. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você se alimenta. E a única forma que você consegue saber se aquilo é verdade ou mentira é quando você sabe. Amém? Então fica ligado. Vamos para Êxodo. Êxodo é o nosso segundo livro do Pentateuco. Lembrando que Pentateuco são os 5 primeiros livros. Pentateuco significa literalmente 5 rolos, ou 5 livros. Pentateuco. Penta de 5, teuco de rolos. E Êxodo é o nosso segundo livro. Esses nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são traduções da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico, que é o original, para o grego. E esses nomes, Êxodo, por exemplo, era Êxodos, que é do grego. Mas no original, ele era Shemot. Não precisa, é só uma curiosidade, mas lá na sua apostila tem, depois você pode olhar, é Shemot. E a curiosidade é que nesses 5 primeiros livros, você vai ver que isso são os 5 primeiros. Por exemplo, Gênesis, que era Bereshit,
ele significa literalmente, que eu falei com vocês, no princípio, lembra? E no versículo 1 começa como? No princípio. E aí quando nós vemos Êxodo, é Shemot, que significa nomes. E quando você vai ler Êxodo, começa assim, são esses os nomes. Então, é isso que tem em comum no 5. Os nomes dos livros em hebraico é sempre o começo do versículo. O que o grego fez? Aí você vê a diferença da língua que eu ensinei a vocês. O hebraico ele é muito simples. Ele pegou e ele falou assim, o que começou Gênesis? No princípio. Qual vai ser o nome desse livro? No princípio. Aí ele olhou Êxodo e ele falou, são esses os nomes. Aí ele falou, o nome desse livro vai ser Nomes. Eles são assim. Em Levíticos ele falou a mesma coisa. Então, em todos os 5 eles fizeram no hebraico eles fizeram a mesma coisa. Aí o que o grego fez? O que nós falamos da língua grega? É uma língua poética. O que ele pensou no Êxodo? Nomes e êxodo, que significa, êxodo significa saída. Nomes e êxodo, nomes e saída, tem alguma conexão? Porque presta atenção, olha o que o versículo 1 do capítulo 1 vai dizer. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Ou seja, o início está falando de entrada. E o nome do livro está falando de saída. O nome do hebraico está falando de são estes os nomes. Só foi no fim. O que o grego pensa? Os gregos eles leram o livro e eles falaram, o que tem a ver? Êxodo está falando o quê? Está falando da libertação do povo. Quando nós vamos ler o Êxodo, o livro de Êxodo, qual é o tema de Êxodo? É a libertação do povo ou não é? Está falando aqui de brincar aqui, né? Hoje a gente vai falar de Moisés. É literalmente um líder se levantando, um líder se preparando por anos e anos e anos para a libertação de um povo. Então, quando eles vão preparar a linguagem e montar os nomes dos livros, o grego pensa, não vou deixar o nome desse livro de nomes. Não faz sentido. Então ele, como um bom grego e um bom poeta, ele fala, o nome desse livro vai ser Êxodo, saída, libertação, mas no nome significa literalmente saída. Ficou bonito, né? Os caras são poéticos. Mas vocês conseguem ver a diferença do poder da língua? Faz totalmente diferença. Os hebraicos eram mais... os hebreus eles eram mais simples, eles eram mais diretos. O raciocínio deles eram mais diretos e óbvios. Agora os gregos não, eles eram mais, vamos pensar ali o que significa o livro. O livro está falando de saída, o livro está falando de passagem. Então não faz sentido eu deixar o nome do livro de nomes. Vamos colocar o nome do livro de saída. Amém? A autoria desse livro, se o Pentateuco todo foi escrito por Moisés, Êxodo, obviamente, foi escrito por Moisés. Então, como eu te falei, os gregos deram o nome de Êxodo por conta da saída do povo. Que povo é esse? Nós falamos e construímos a ideia daquele povo, daquela nação escolhida pelo Senhor. Lembra que existiam várias nações, grandes nações, por todo o mundo, mas o Senhor, Ele quis uma nação específica. Existia uma promessa ali, e aquela promessa era para quem? Foi uma grande promessa ali para Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Mesmo sem ele saber, ele foi muito próximo. Ele recebeu várias promessas. Ele sabia dos 400 anos de escravidão. Esse tempo veio. E então, aparece um moço nessa história.
um moço que era hebreu. Mas então ele cresceu como príncipe. O nome desse moço era Moisés. Cresceu como príncipe dentro do palácio, mas só por um propósito. Ele cresce por um tempo dentro do palácio. Ele sai desse palácio, ele precisa ir embora fugido, porque ele se mete numa confusão que não era para ele ter se metido. Então ele sai fugido, e nesse tempo que ele sai fugido do Egito, ele fica um tempo no deserto. Esse tempo que ele fica no deserto é o que a gente sempre fala na igreja: tempo de deserto é tempo de escola. E o que a gente aprende sobre isso é que Moisés ele vai para o deserto. Moisés ele vai para a escola, porque há alguns anos depois ele só poderia trazer e ele só poderia levar milhões de pessoas ao deserto, porque um dia ele foi ao deserto. Ninguém pode conduzir outras pessoas ao deserto se primeiro ela não passou ao deserto. Não posso liderar uma pessoa, eu não posso ser exemplo para uma pessoa, a levá-la a um deserto, ao conduzi-la a um deserto, se eu nunca passei por aquele deserto. É aquilo que a gente sempre fala: como que eu quero ser um coach e te ensinar a ganhar milhões se eu nunca fui um milionário? Não bate. Não tem como. Então é isso que o Senhor faz com Moisés. O Senhor, ele leva Moisés sozinho para o deserto. Moisés vai para o deserto. O Senhor chama Moisés. Moisés então tem uma experiência. Existe a história da sarça ardente, mas eu não posso perder tempo aqui, senão a gente vai ficar... Se eu for falar de cada história específica de 39 livros, a gente vai demorar um pouco. Então, depois você lê com calma essas histórias principais. Mas então, Moisés tem um encontro com o Senhor, ele vê essa sarça ardente, mas o que chama a atenção de Moisés não é uma árvore pegando fogo, porque no deserto isso acontecia, mas o que chama a atenção de Moisés é que a árvore pegava fogo, mas a árvore não se consumia. A árvore pegava fogo, mas ela não se consumia. Então ele chega perto e o Senhor fala: tire seus calçados, porque onde você pisa é santo. Ele tem um encontro com Deus, então o Senhor, ele de fato levanta ele em seu chamado. E então o lugar que foi por muito tempo a escola de Moisés, que foi o chamado dele, ele volta então para o Egito, que um dia foi a casa dele. Então ele retorna para o Egito para liberar e para libertar o povo, que era uma promessa. O Senhor, ele falou lá atrás que o povo ficaria 400 anos vivendo a escravidão, mas depois eles seriam libertos. Então Moisés volta para o Egito. Nós vemos no Egito acontecendo a tentativa de Moisés de conversar com o faraó. Libera o povo. O faraó fala: eu não vou liberar. Moisés fala: libera o povo. O faraó fala: eu não vou. Então nós vemos as famosas 10 pragas. E depois você leia sobre essas 10 pragas. Mas quando nós vemos sobre as 10 pragas, nós vemos cada praga afetando diretamente um deus específico do Egito. Para cada praga era um deus egípcio. Para cada praga, um deus egípcio. Então, existe a última praga e final, que era a praga da morte do primogênito. Vocês lembram disso? E vocês tiveram isso na aula de aliança de sangue. Se eu não estou maluca, porque eu não estou. Quando o professor e pastor Janderson fala que eles deveriam comer, vocês lembram disso? Eles precisavam... O que estava acontecendo ali? Era a Páscoa, correto? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Estava tendo a Páscoa e eles precisavam comer do cordeiro para que o cordeiro estivesse
dentro deles, na barriga deles, e o sangue do animal precisava estar nos umbrais das portas. Muito bem, vocês estão lembrados. Muito obrigada. Então, aqueles que estivessem com o cordeiro dentro deles e com o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria direto e nada aconteceria com seus primogênitos. Essa era a Páscoa, essa era a passagem, e eles não seriam atingidos pela morte. Então, esse cordeiro era o que nós sabemos que é o substituto. Então existe, nesse momento, o faraó, ele desiste, né? Ele fala, pelo amor de Deus, vai todo mundo embora daqui, não aguento mais vocês. Nós estudamos um pouco disso na aula de Jesus no tabernáculo, que logo depois disso, vocês lembram que eu falei para vocês que todo o povo entrega tudo para o povo de Israel, entrega tudo, todos os ouros, todos os pertences, vai entregando para o povo. E logo depois a gente vê o milagre da libertação e a gente vai vendo o povo, então, a promessa se cumprindo. Às vezes a gente foca muito na terra prometida. Qual é a promessa? Terra prometida, terra prometida, terra prometida. Mas aqui existe o cumprimento da promessa. O povo, a libertação do povo foi um cumprimento de uma promessa, porque para gerações e gerações de gerações que estavam há 400 anos sendo escravizados, agora serem libertos de uma opressão. O Egito, até hoje, é o simbolismo de opressão, é o símbolo de fato de opressão. E eles estavam sendo libertos, você estava saindo dali e não existia mais a hora que Faraó mandava você comer, a hora que mandava você fazer tijolos. Era literalmente a libertação do povo, ou seja, a palavra do Senhor se cumprindo, que eles estariam livres. Isso significa que porque houve cumprimento da palavra, tudo ficou mais fácil? Não. Porque quando eles estão livres e eles pensam, nossa hora chegou, existe um mar na frente. E é assim a nossa vida. Quando a gente acha, chegou a nossa hora, existe um mar na nossa frente. Então, eles vão à vista daquilo que o Senhor tinha os prometido. Então, existe agora um mar na frente deles. E eles pensam, o que faremos nós? Era melhor a gente ter ficado no Egito, que lá a gente não morria assim. Então, Moisés fala com o Senhor, e a gente sabe essa história. O que acontece? O mar se abre e o povo passa com os pés, muito bem, com os pés secos, com os pés enxutos, e eles passam para o outro lado. E quando todo o exército do Egito, todo o exército de Faraó tenta passar, o que acontece? O mar volta para onde tinha que estar e o exército, felizmente, morre. É ainda em Êxodo que nós vamos ver o Senhor falando com Moisés. Nós vamos ver o Senhor falando com Moisés sobre os mandamentos. É em Êxodo que nós vamos ver o Senhor conversando com Moisés e falando sobre o decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Lembrando a você que os 10 mandamentos não são todos os mandamentos. Não são todas as leis, perdão, melhor assim dizendo. Para o povo, o que o Senhor tinha estabelecido para o povo eram 613 leis. E nessas 613 leis, elas se resumiam em 10. Mas existiam essas 613 leis. É por isso que a gente fala que é impossível cumprir os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele é o resumo de 613 leis. E cumprir 613 leis é muito difícil. Ou seja, é impossível. Então a lei estava lá, a gente falou muito sobre isso.
em Jesus o tabernáculo, que a lei estava lá. Ela estava lá para nos mostrar que sem Deus é impossível. Era impossível fazer aquilo de forma total. Então, é muito engraçado quando a gente vê no Novo Testamento Jesus falando com um jovem. E quando Jesus fala com o jovem, naquele momento que ele pergunta ao jovem se ele cumpre os 10 mandamentos, e o jovem fala assim: eu cumpro os 10 mandamentos. E a gente vê que aquilo não é verdade, a gente vê que aquilo é uma mentira, porque no final Jesus fala: então larga todas as coisas e me segue. E aí ele fala: eu não posso fazer isso, porque primeiro que não tem como cumprir todos os 10 mandamentos, segundo que se fosse possível cumprir os 10 mandamentos, ele certamente largaria tudo, venderia tudo aos pobres e serviria ao Senhor. Então essas 603 leis, elas são isso, são diminuídas em 10. E Jesus, depois quando vem, ele fala e diminui ainda em 2 leis. Amém? No Êxodo ainda, a gente estudou muito sobre isso em Jesus no tabernáculo, a gente ainda tem a construção do tabernáculo. É aqui que Deus chama Moisés, fala para Moisés tudo que ele tinha que fazer. Fala passo a passo de como seria o tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Tabernáculo esse que já existia no céu e que o Senhor falava com Moisés: esse é o modelo. Existe um modelo e você vai fazer da mesma forma. Para quê? Para que eu possa morar no meio de vocês. Para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, Êxodo, a gente não fica só nesse momento de saída, nesse momento de passagem do povo, mas a gente está vendo um momento de passagem, mas nós também estamos vendo um momento de alinhamento do povo, um momento de direcionamento do povo, em que eles estão começando agora a receber direções do Senhor, quanto à vida, quanto à lei, quanto costumes, quanto ao que fazer. Lembrando, foram 400 anos de escravidão. Eles não sabem muito bem como ser um povo, uma sociedade fora do Egito. Agora eles estão sendo peregrinos numa terra que eles não conhecem. Não é como sair do Egito e agora nós somos para Israel. Lembra? Israel não é um território. Para te lembrar, Israel virou território agora. Israel virou território em 1948, 45, 47, 7. Ou seja, é muito novo. Então, nesse momento, é um povo que acabou de sair da escravidão e eles estão sendo peregrinos, literalmente, andando por aí. Então, esse é o momento de Êxodo. Saída, passagem pelo Mar Vermelho, estruturação do tabernáculo e das leis do Senhor. E muito importante a gente entender de Êxodo também é que eles estão começando a se acostumar com Deus. Agora tem alguém que é ligado diretamente ao Senhor, que é Moisés. E eles agora estão tendo que não mais lembrar daquele Deus que era o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas agora eles estão vendo ali Deus fazendo na frente deles. Eles acabaram de ver o mar se abrindo. Eles acabaram de ver nuvem e fogo. Eles estão vendo Moisés subindo no monte. Eles estão ficando com medo e eles estão falando: Moisés sobe sozinho nesse monte que a gente não vai. Então não são mais experiências de terceiros. Agora são eles vivendo a própria experiência com Deus. Então, apesar de a gente saber que Deus não falava com todo mundo, é muito notório, muito óbvio que eles viam diante de seus olhos tudo que Deus estava fazendo, contemplando com seus olhos as maravilhas e os milagres.
que Deus estava fazendo no meio deles. Amém? Então vamos continuar para o próximo livro de Levítico. Estão todos comigo? Levítico. Vocês querem que eu escreva o nome em hebraico também? Vocês querem saber como que é? Eu não sei se tem na apostila de vocês, eu não me lembro. Quer que eu vou colocando? Ah, vai, título de curiosidade. Bom, peraí. Gênesis. Esse aqui eu escrevi, mas de novo. Se ficar com dúvida, é só ler a primeira parte do versículo. Bereshit, no princípio. Êxodo. Shemot. Nomes. E Levíticos agora. Qual? Oi? O que eu estou escrevendo? É hebraico. Em grego é muito parecido, tipo Gênesis, Êxodos, é muito parecido. Acho que é só Números que é um nome estranhão, mas a maioria em grego é bem parecido. Levíticos é Vaikra. Só vai anotando no seu caderno aí o significado que eu falar. Vaikra. V-A-Y-K-R-A. Agora, como pronuncia? Vaikra. 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 Levítico. Vaikra. Anotaram? Vamos lá. Levítico, isso aqui significa ele chamou. Que é só você ler o primeiro versículo. Em hebraico é sempre o que ele escreveu, é sempre primeira palavra aí do primeiro versículo. Quer ver? O Senhor chamou Moisés. Aí provavelmente na sua pode ser, e ele chamou Moisés. Autoria, Moisés, muito bem. E do que se trata Levítico? O que Levítico vai trazer em seu tema? O que ele vai abordar? Ele vai apresentar as leis. Eu te falei que são 613 leis. Apesar da gente tratar os 10 mandamentos, são 613 leis. Então, a mensagem de Levíticos vai ser: vou te mostrar as leis, mas eu vou te ajudar na interpretação dessas leis. E essas leis, elas são para te obrigar a algo, para te oprimir a algo? Não. Levítico vai trazer, e Moisés, quando ele vai trazer e escrever Levítico, é sempre para te lembrar a importância da comunhão com Deus. Toda vez que eu sou obediente, toda vez que eu obedeço às leis do Senhor,
eu sou próspero. E quando eu digo de prosperidade, eu não estou falando de uma prosperidade financeira. Eu estou falando de uma prosperidade de vida. Eu cresço no Senhor quando eu obedeço ao Senhor. Amém? Então, a intenção de Moisés é, quando eu escrevo Levítico, eu vou te lembrar de todas as leis que o Senhor colocou, para que você não esqueça de nenhuma lei. Então, se você sabe quais são as leis que o Senhor estabeleceu, não tem chance de você errar. Se errar, é porque você não está pecando, é porque você está transgredindo. Ou seja, é porque você quer. Porque pecar é errar o alvo. Transgredir é o que você quer fazer. Você está fazendo isso por querer. Então, Levítico, Moisés está sendo muito certo ao escrever todas as leis com muito cuidado, para que uma relação, essa relação do Senhor, essa comunhão que o Senhor tem com o seu povo, possa permanecer, possa ser mantida, porque o Senhor, em todo o tempo, Ele queria uma comunhão. Preciso te lembrar que desde o início, desde a criação, o Senhor, Ele quer um relacionamento com o povo. O que o Senhor quer, Ele, em todo momento, é um relacionamento. O Senhor, para que Ele fez o homem? Para um relacionamento. O Senhor, Ele sempre quis um relacionamento. Então, Moisés está aqui escrevendo e deixando muito claro as leis. Então, as leis, elas têm tanto os mandamentos do Senhor, quanto, por exemplo, questão de os rituais. Ele vai deixar muito claro o que deve fazer, como deve fazer, os animais que você deveria entregar, o que não entregar. Ele vai deixar muito claro o que você tem que fazer, o que não fazer. Faz isso derrama o sangue, não bebe o sangue, rasga o animal desse jeito. Ele vai fazer passo por passo para que o povo não viesse a pecar contra o Senhor. Porque em Levítico vai ter muito a ver com sacrifício e adoração. Quem entendeu um pouco sobre sacrifício e adoração, leia Levítico. Nossa, professora, nada a ver, tudo a ver. Obviamente você não vai pegar um animal e sacrificar ele, não na mesma estrutura. Mas a ideia de Levítico é sobre sacrifício e adoração. O que eles estavam fazendo aqui é como entregar de forma certa, como fazer de forma direita. Será que eu entrego de forma correta? É porque para a gente ficou um pouco mais fácil, porque hoje a gente entrega coisas um pouco mais simples. Hoje a gente entrega dinheiro, hoje a gente entrega um bem material. Mas pensa que na época, para eles entregarem um tipo de adoração, olha o trabalhão que dava. Era pegar um animal. Animal para eles custava muito dinheiro, era o nosso dinheiro da época. Então o animal custava muito para eles, então tinha que pegar o melhor animal. E aí tinha que matar o animal, preparar o animal para entregar o animal. Mas custava muito para eles. E aí hoje, muitas das vezes, às vezes nós conversamos, quando nós estamos aqui ensinando sobre oferta, a gente vem para o culto e a gente nem se prepara o que a gente vai entregar no culto. A gente chega aqui e a gente pensa o que a gente vai entregar aqui. Ah, vou entregar R$50, que é o que eu tenho na conta. Mas será que isso é sobre sacrifício e adoração? Porque eu tenho esse dinheiro aqui, será que isso é sobre sacrifício e adoração? Então Levítico ele vai levar muita gente sobre esse lugar também de sacrifício e adoração, nesse lugar do Antigo Testamento e nesse lugar do povo naquela época. Amém? O povo aqui ele é muito chamado também à santidade. Todo lugar de sacrifício e adoração, o resultado precisa ser santidade. Se tem um lugar que tem muito sacrifício e muita adoração e o resultado não é santidade, existe alguma coisa errada. Se parece ter muito sacrifício e muita adoração e o resultado não é santidade, existe alguma coisa errada. Nossa, mas fulano mostra muito sacrifício e muita adoração, mas o fruto dele não é santidade, tem alguma coisa errada. O sacrifício não é real,
ou a adoração não é real? Porque todo sacrifício com adoração precisa revelar santidade. Porque a entrega ao Senhor, que é de sacrifício e adoração, revela a nossa santidade perante o Senhor. Amém? Nessa época, existiam aí, pode anotar, existiam alguns sacrifícios. Existiam alguns sacrifícios que envolviam sangue e alguns que não envolviam sangue. Vocês tiveram uma aliança de sangue, sabem que esses tipos de sacrifícios que envolviam sangue, que são diretamente ligados ao Senhor. E os que não, vocês vão entender aqui também. Mas existem 4 tipos de sacrifícios que envolviam derramamento de sangue. Eu quero que você anote. O primeiro é holocausto. Holocaustos. O que acontecia com o holocausto? Quando esse tipo de sacrifício era um sacrifício de holocausto, esse sacrifício ele era totalmente consumido. E isso significava total consagração. Ele era totalmente consumido. Então, aquele que entregava essa oferta, esse sacrifício de holocausto, ele era totalmente consumido. E isso significava total consagração. O segundo se chamava sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos. Essa oferta já era um pouco diferente. Por quê? Essa era uma oferta voluntária, só que o sacerdote e quem estava ofertando, porque lembra, quem que podia fazer a oferta? Era quem estava ofertando? Era Muito bem. Então, nessa oferta de sacrifício pacífico, o sacerdote e o ofertante, eles comiam parte do animal. Então, eles comiam uma parte do animal. O de holocaustos, o animal todo tinha que ser consumido. Nesse sacrifício pacífico, uma parte do animal, ele era dividido ali pelo sacerdote e pelo ofertante. Tinha a oferta que chamava ofertas pelo pecado. Ofertas pelo pecado. E era um sacrifício pelos pecados de ignorância. Eram pecados que, de fato, era pecado por ignorância, que não podia ser chamado de pecado. Aquilo que você faz sem querer. Então, esse tipo de pecado, pecados por ignorância, era um tipo de oferta que também tinha derramamento de sangue. E o quarto era ofertas pela culpa. Ofertas pela culpa. É quando alguém infringia o direito de outra pessoa, ela tinha que fazer esse sacrifício, que também tinha derramamento de sangue, e ela também tinha que restituir o prejuízo sempre que possível. Oferta pela culpa. Então, se eu infringisse o direito de alguém, eu tinha que entregar uma oferta, porque eu infringi o seu direito. E, se possível, eu tinha que restituir o seu prejuízo. E existia uma outra oferta, que não envolvia derramamento de sangue, que era as ofertas de grão. As ofertas de grão eram ofertas que consistiam em tudo daquilo que vinha da terra.
Então, tudo aquilo que é animal, que tem derramamento de sangue, obviamente não vem da terra. É animal e tem derramamento de sangue. Mas as ofertas de grão, elas tinham a ver com aquilo que representava os frutos do trabalho humano. Quando a gente estava falando sobre culpa, pecado, consagração, não tinha como entregar a oferta de grão. Como vocês viram em aliança de sangue, não tem como grão pagar por pecado. Então, para que existiam essas ofertas de grão? Elas não eram trazidas como ofertas em si. Mas tinha gente que traziam essas ofertas em acréscimo às ofertas de animais. Tinha gente, desde aquela época, que já entregava a mais. Tinha um animal para entregar, mas elas já vinham e entregavam ofertas de paz, ofertas a mais, com essas ofertas que apontavam para o fruto do trabalho humano. Amém? Está claro o terceiro livro de Moisés, que é Levítico, livro da lei, livro que representa as leis, os mandamentos do Senhor, o direcionamento do Senhor, sacrifício, adoração, santidade. Tudo certo? Sim. Amém? Então vamos para o quarto livro de Moisés. Números. 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 Significa, o nome é Bamidbar, que significa no deserto. No versículo 1 vai dizer: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel no Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto, no Sinai. A autoria desse livro? Moisés, muito obrigado. Significa no deserto. E por que números? Por que números no grego? Porque é nesse livro que nós vamos ter os dois censos de Israel, as duas contagens de Israel antes de entrar em Canaã. Então a gente vê aí de novo os gregos entrando em ação. Então, já que foi em números que a gente vê os dois censos, antes de Israel entrar em Canaã. Canaã, que terra é essa? Terra prometida. Então, os gregos olharam e falaram: nada a ver de deixar no deserto. Vamos colocar, então, ali o que faz sentido. Tem os dois censos, as duas contagens do povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã. Eu não sei se eu fui tão específica assim, mas ficou claro porque que Levítico se chama Levítico em grego ou em português. Levítico fala de leis, ok? Se não ficou claro, é por isso. Porque Levítico em hebraico vai para ele chamou. Aí o que o grego pensou? Se a gente está falando de leis, vamos falar de leis, Levítico. Então, números, nós vamos para então essa questão do censo.
E Números, Levíticos e Números são livros muito mal compreendidos, tadinhos. São livros assim que muitas pessoas não dão muito valor para eles. Eu acho que Levítico até mais, as pessoas não dão muito, na verdade eu não sei. Porque as pessoas gostam menos. Mas são livros muito, muito importantes. Eu gosto muito, particularmente, de Levítico. Levítico tem um poder assim muito forte, porque de fato, aquilo que eu disse para vocês, quando a gente vai entendendo as direções do Senhor e por que Ele vai passando cada direção, é muito importante a gente entender o porquê, o para que, a importância, e Deus é muito específico quanto à santidade dele. Eu acho isso tão importante. Mas são dois livros, eu acho que muito incompreendidos em sua totalidade, mas Números também, ele é muito incompreendido, mas eu disse para vocês que eles estão inscritos em ordem cronológica, lembra disso? Então a gente está aqui numa crescente. Eu tenho Gênesis, que é a criação de todas as coisas. Eu tenho o Êxodo, que é a saída. E eu tenho o Levítico, que é o Senhor, preparando o povo numa questão de ordens e regras e sacrifícios, adoração, santidade, que é a separação. Então, se vocês me obedecerem, vocês prosperam, mas se desobedecerem, vocês vão fracassar. E quando a gente chega em Números, adivinha o que acontece? Nós vemos fracasso de Israel em cumprir os mandamentos. Nós vemos em Levítico o tempo todo Moisés se preocupando. Olha, eu vou escrever aqui para vocês não fracassarem. Lembra do que eu falei com vocês na primeira aula? A preocupação da tradução do hebraico para o aramaico, o Targum. Nós vamos escrever para vocês a Torá. A Torá é todo o Antigo Testamento, para que vocês saibam o que o Senhor fez no nosso povo, para que nossos filhos aprendam aquilo que o Senhor fez. Para que nossos filhos aprendam o que o Senhor fez. E aí, o que acontece? A gente está vendo aqui, é o mesmo povo que viu o mar se abrindo. É o mesmo povo que está vendo a nuvem, que está vendo o fogo, que está vendo as coisas acontecerem. Mas é o mesmo povo que ali já estava falando Moisés sobre o nosso lugar. É esse mesmo povo. E a gente chega em Números e a gente está vendo aqui Moisés escrevendo sobre o fracasso de Israel em cumprir os mandamentos que ele já tinha escrito em Levíticos. Então, toda a geração, eu estou falando ainda da geração, porque por quanto tempo o povo ficou perambulando no deserto? Alguém lembra? Pode falar mais alto? 40 anos. 40 anos é uma geração ainda. A gente teve ali duas gerações, que foi a primeira e teve a segunda, que foi a geração de Josué e Caleb. Mas ali era uma geração, então toda a geração que presenciou os operados do Egito, então todos aqueles que estavam no Egito e viram o que o Senhor fez lá no Egito ainda, porque, gente, as 10 pragas foram sinais, foram ou não foram? Eles estavam vendo a mão do Senhor desde lá, eles estavam vendo a mão no mar abrindo, e eles estavam vendo a mão do Senhor passando por onde eles estavam passando, porque lembram que eram grandes nações e o Senhor estava batendo essas nações com uma pequena nação. Estou falando de uma nação que não sabia lutar contra nações que aprenderam e nasceram com forças ibéricas, com forças de armas, com forças de batalha. E eles estavam vendo o Senhor destruindo eles com nada. O Senhor confundia o povo. O Senhor, ele confundia as outras nações. Quantas histórias a gente não vê na Bíblia do Senhor, o próprio Senhor confundindo as outras nações sem que o povo de Deus tivesse que fazer alguma coisa. Mas essa mesma geração que viu tudo, eles caíram em algo chamado incredulidade. Então, professora, você está falando de incredulidade desde o Antigo Testamento? Quem foi o pai da fé? Incredulidade. Por parte dessa geração. E eles não entraram na terra prometida.
Então, a temática desse livro de Números, por isso que a gente tem que tomar um pouco cuidado com esse nome, Números. Beleza, é Números. Mas a temática desse livro é uma história de incredulidade, é uma história de queixa, é uma história de murmuração, é uma história de deslealdade, é uma história de rebelião. Quer saber onde seu coração está? Pode ler isso aqui. Se estiver bem longe disso aqui, amém. Quer saber se você está andando no caminho certo? Lê isso daqui. Se você estiver bem longe das histórias que estão aqui contadas, aleluia por você. Quer saber onde seu coração está? Se seu coração estiver bem longe das intenções de, por exemplo, da rebelião de Corá, de Datã, aleluia pela sua vida. Mas se você também nem está pensando nisso, mas já quer ficar esperto, já lê Números também. Porque Números não é sobre o censo apenas, mas é uma história de incredulidade, queixas, murmurações, deslealdades, rebeliões. Foi aqui que Corá, Datã, Abirão, eles vão contra a liderança de Moisés, de Arão. É aqui que eles olham e eles pensam que eles são melhores, eles são maiores que Moisés, eles são melhores que Arão. Eles pensam que eles podem ir contra. Eles pensam que eles podem ser melhores que Moisés. Só que o que eles esquecem é que quem se colocou ali, ou quem colocou Moisés e Arão ali, não foram eles. Mas eles esquecem que com quem eles estavam indo contra não era Moisés nem Arão, mas eles estavam indo contra o próprio Deus. E quem vai contra uma autoridade colocada, uma autoridade que foi reconhecida e posta contra o próprio Deus, e que o próprio Deus colocou, o que acontece? A própria terra te engole. E foi isso que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. A própria terra os engoliu, e foi literal. A terra engole eles. Para sempre. A terra engole eles e a terra tem eles para sempre, porque eles acharam que eles poderiam ser melhores. Então, cuidado, quando você tem uma intençãozinha no seu coração de talvez eu possa ser um pouco melhor. Ou talvez a intenção do seu coração nem é essa, mas começa, eu teria feito diferente. Lúcifer também pensou nisso, eu faria diferente. Terminou onde terminou, né? Fez bastante diferente, fez mesmo. Ele teria feito diferente mesmo, fez bastante. Corá também terminou diferente. Foi engolido pela terra. Então, Números, ele é sobre isso. Sobre essa história de rebelião. Um livro todo sobre 613 leis que aproximariam eles do Senhor. Não quer dizer que eles seriam santos, consumados e varões perfeitos. Não, mas isso os aproximariam do Senhor. Chegamos em Números. Murmuração, rebelião, terra se abrindo, engolindo o povo rebelde. E nós vemos que aquilo que o Senhor estava traçando para relacionamento, o povo está indo totalmente contra aquilo que o Senhor estabeleceu. E aqui eles estão indo a caminho de Canaã. Não chegou ainda em Canaã, eles ainda estão a caminho de Canaã. E nós estamos a caminho do livro de Deuteronômio e quinto livro de Moisés. Pode ir para o seu intervalo, daqui a pouco a gente volta.